Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje nós teremos aula de História, tema 3, Autoritarismo e Guerras. Capítulo 1, Fascismo e Nazismo. O objetivo do capítulo é analisar as consequências do Tratado de Versalhes para a Alemanha e sua população, identificar as principais características do nazismo, identificar as principais características do fascismo. Para o pleno aproveitamento do trabalho sobre o assunto abordado nesse capítulo, é fundamental que vocês compreendam a Primeira Guerra Mundial e seus deslocamentos na Europa e a crise de 1929 e seus efeitos. A Alemanha e a Itália tiveram regime autoritários. O fascismo surgiu na Itália e seu líder foi Benito Mussolini. Seus adeptos defendiam a presença do Estado em todos os aspectos da vida cidadã, e todos deveriam beneficiá-lo por meio do trabalho. Já o nazismo surgiu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler. Seus apoiadores defendiam a superioridade da raça ariana, a expansão da política alemã, a disciplina militar e o extermínio de seus inimigos. Tanto o fascismo quanto o nazismo tiveram grande repercussão nos setores operários e nas classes médias, contando ainda com o apoio direto da alta burguesia. O regime fascista originou-se entre o final da Primeira Guerra e o início da crise de 1929. Temendo sofrer uma revolução como a que aconteceu em 1917, a Rússia, com Benito Mussolini, criticou o governo, mas com posicionamento claro em oposição ao socialismo. Vocês irão fazer a atividade da página 75 e vão assistir em seguida a um vídeo com bastante atenção. Na próxima aula eu farei a correção da página 75. Beijos! Olá, eu sou o professor Dimas, professor de História do Exame Vestibulares, e estou aqui para trabalhar o tema nazifascismo. O nazifascismo, que é uma forma de governo, mais que isso, uma ideologia que surge no século XX, mais precisamente no período entre guerras, e que terá como principais representantes o governo que foi instaurado por Benito Mussolini na Itália em 1922, o governo instaurado por Adolf Hitler na Alemanha em 1933, mas que também teve representantes na Espanha, em Portugal e em outros países europeus, chegando até mesmo a influenciar governos como o Estado Novo aqui no Brasil, de Getúlio Vargas. Bom, vamos para as principais características ideológicas do nazifascismo. A primeira é o totalitarismo, a ideia de um Estado total, a ideia de que o Estado está acima de tudo, de que os interesses dos indivíduos devem ser subordinados aos interesses do Estado, e a ideia de que a nação controla também todos os setores da sociedade. Temos o nacionalismo, chamado nacionalismo exacerbado. No nacionalismo exacerbado, o Estado, a nação, são vistos como as principais instituições e os indivíduos devem se esforçar para o desenvolvimento, para o progresso dessa nação. Partido único, outra característica importante, os nazifascistas abominavam a democracia, o pluripartidarismo. Consideravam tudo isso uma perda de tempo, algo desnecessário, e acreditavam que o progresso, o desenvolvimento de uma nação dependia exclusivamente de um partido forte, de um partido que estivesse à frente da nação para levá-la a uma nova era de desenvolvimento, de progresso. Temos também o anticomunismo.
Para Mussolini e para Hitler, os principais representantes dessa ideologia, não podemos preconizar, defender, como defendem os comunistas, a luta de classes. Para fascistas e para nazistas, no lugar da luta de classes deve haver a união das classes. Camponeses e proprietários rurais juntos. Operários e burgueses juntos, todos irmanados em prol do desenvolvimento do Estado, do progresso da nação. Portanto, eles abominavam a luta de classes, típico da ideologia comunista. Temos também o expansionismo. Para Hitler e para Mussolini era fundamental a conquista de novos territórios. Inclusive, Mussolini tinha o sonho de transformar ou de fazer com que a Itália voltasse aos tempos gloriosos do Império Romano. Hitler, por sua vez, queria conquistar o chamado espaço vital, Lebensraum, em alemão, que daria plenas condições de desenvolvimento, de evolução para a raça tida pretensamente como superior à raça alemã, à raça ariana. Outra característica que deve ser mencionada, intimamente associada com o expansionismo, é o militarismo. Para se conquistar novos territórios, fazia-se necessário o fortalecimento do exército, uma marinha, uma aeronáutica e também o exército fortes seriam fundamentais para a conquista desses novos territórios. Temos também que fazer uma menção a chamado culto à personalidade do líder. Para nazistas e fascistas, o líder, o chefe do partido, o homem, o guia da nação, que na Alemanha era conhecido como Führer e na Itália era conhecido como Il Duce, esse guia, esse líder da nação, muitas vezes se confundia com a própria nação, com o próprio país. E, portanto, deveria ser louvado, deveria ser auxiliado nessa busca incessante do desenvolvimento da nação. Temos também aqui duas características, que são características peculiares, específicas. Uma, que é o corporativismo, uma característica específica do fascismo, e a outra, que é o racismo, principalmente o antissemitismo, que é uma característica específica do nazismo. Vamos começar com o corporativismo. Ora, para Benito Mussolini, a luta de classes, como disse anteriormente, deveria ser substituída pela união das classes. E essa união das classes só poderia ser feita, segundo o líder fascista, através do apoio, da intervenção, do controle do Estado. Como? Através da criação de corporações, associações, ou melhor, organizações, onde representantes dos operários, representantes do patronato, ou seja, da burguesia, e principalmente a presença de representantes do governo fascista, promoveriam a união dos esforços de todos em prol do desenvolvimento da nação e da resolução de possíveis divergências no campo trabalhista. Outra característica que deve ser lembrada aqui, específica do nazismo, é o racismo, com destaque para o antissemitismo, a perseguição, o ódio aos judeus, e não podemos esquecer que isso tudo vai ser feito, vai ser colocado em prática através, por exemplo, da criação de guetos, bairros específicos para judeus. Também teremos a construção de campos de concentração e, finalmente, já durante a Segunda Guerra Mundial, temos a famigerada solução final, que é a prática de extermínio dos judeus em campos criados para isso, como, por exemplo, o campo de concentração e depois de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Bom, pessoal, é isso.